Seleção brasileira decepciona mais uma vez. Também decepciona Ceará, né? Torcedor frustrado e agora aguardar planejamento para o ano que vem. Ceará terá de esperar mais um ano para tentar retorno à elite do futebol brasileiro. E um papo com Alex Santiago, atual vice-presidente e próximo presidente do Fortaleza. Estes são os destaques do Plenário Esportivo, que está no ar aqui pela TV Assembleia, pela FM Assembleia 96,7 e estamos também no YouTube. Eu vou começar o programa de hoje com o Renato Abreu e com o Fernando Graziani, porque o Ceará jogou mais uma vez neste final de semana, decepcionante o público e decepcionante o futebol. Mas, apesar do Ceará ter apresentado, na minha opinião, quero ouvir o Renato, quero ouvir o Graziani, um volume de jogo bem diferente dos anteriores. Criou N oportunidades, desperdiçou pênaltis, teve gol anulado, mas já foi um Ceará diferente. Agora, o que interessa mesmo, os 3 pontos não vieram e a bola mais uma vez não entrou. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Carlinhos. Um abraço para você, para o Graziano, para o nosso telespectador, nosso ouvinte, né? Fã de esporte que nos acompanha aqui. O Ceará, eu acho que teve até uma melhora no rendimento. O problema é porque quando chega nesse momento que o Ceará não almeja mais nada, né? Ele não almeja mais subir, ele almeja o quê? Já tem uns 5 times ali que não cai nem sobe. O CRB é um... Aliás, esse CRB todo ano é assim. Todo ano ele é assim. Ele é o grande time da Série B. O CRB é time realmente Série B. E aí o Ceará já tem que começar o seu planejamento. Realmente, o pênalti perdido, né? Isso se soma. Já há muita cobrança com o Eric, porque desde que ele assinou o pré-contrato com o São Paulo, que há muita divisão, ele não devia mais nem ter jogado, e pego muito no pé desse rapaz. Ele ainda perde um pênalti, né? Hoje a gente soube de uma informação de que os jogadores tinham combinado uma manifestação de unidade, né? Quando saísse o gol, né? E o gol terminou não saindo, porque era uma demonstração para o público, para a torcida, né? Uma forma, né, do Ceará mostrar, os atletas sinalizarem para a torcida que está havendo um trabalho, que está havendo o esforço, que eles vão buscar terminar com dignidade, mas o fato é que a vitória não veio, né? É uma vitória esperada. O Ceará mais uma vez jogou no Castelão e eu não entendo por que ele não leva o seu jogo para o PV, porque ele teve mais uma vez prejuízo financeiro. Eu acho que o Ceará já acumula mais de 100 mil nos últimos 2 jogos. 170. 170 mil. Eu fico imaginando o seguinte, olha, um time que vai ter que se redimensionar financeiramente em 2024. Vai permanecer na Série B. Ou seja, vai ter problemas, né? Não vai ter os grandes patrocínios que um time de Série A tem. E fica jogando dinheiro fora, dando para o Castelão. Eu não vejo sentido do Ceará não jogar no PV. E já tem a informação que o jogo com o Sport será no Castelão, porque é um clássico, porque a torcida do Sport, e desde quando o Sport tem torcida aqui, e vem torcida do Sport? Na verdade, eu vou te interromper. Diga aí, Grazi, por que é que o Ceará não joga no PV? Eu vou explicar para você. Nesse jogo específico contra o Sampaio, para mim foi um erro grave de planejamento. Pronto. Não ter jogado no PV. Como você falou, rasgar dinheiro. Rasgar dinheiro. Não tem outra figura para a gente falar, a não ser pegar o dinheiro e que vai fazer assim. Falta para o ano. Né? Porque foram, como eu falei, foram 170 mil reais nas 2 partidas. Absurdo. Né? O outro ponto é o seguinte, contra o Sport, e a gente falou hoje lá com o presidente do Ceará, há um temor em relação a brigas de torcida. Então é mais fácil controlar no Castelão. É um ato de responsabilidade aí do Ceará, temendo pela rivalidade, aquela coisa toda. Porém... Torcida do Ceará contra o Sport, né? Exatamente. Sim. Porém, entretanto, todavia, destarte... Mirassol e Juventude, que são os 2 times que o Ceará encerra a sua participação jogando em casa, esses jogos, a tendência é levar para o PV, que é menos prejuízo. Pelo menos isso, né? Pelo o Ceará menos isso, né, abriu... O Carlos sabe bem também, quanto mais gominhos você abre do Castelão, mais caro fica, certo? Verdade. No jogo anterior a esse, eu não estou nem lembrando contra quem foi, o Ceará... deu 11 mil e pouco. O Ceará deu 6 mil agora. Agora deu 6 mil. Só que aí teve menos despesa do que o anterior, mas também teve menos renda. Mas por quê? Porque ele abriu... Quem via o jogo pela televisão, viu que no anel superior estava fechado. Então gastou menos, mas também não faturou nada. Foi coisa de faturamento de 40 e poucos mil reais e despesa de 130 mil. Foi quase 100 mil, né? 80, 90 mil, enfim...
é realmente uma coisa sem explicação. Um negócio é matemático, faz a conta. Faz a conta, vê onde é que paga menos, né? Porque é a única solução. O jogo anterior foi com o CRB. Com o CRB. Não. Aí foi lá. Foi o outro em casa, qual foi? Que deu 11 mil e pouco e também 80 mil de prejuízo. Porque ele abriu... Foi o Atlético Goianiense, não? Acho que foi o Atlético Goianiense. Foi o Atlético Goianiense. Exatamente. Foi isso mesmo. Que já está no G4, lá em cima. Então, né? isso é outra coisa que eu ia falar. Segundo lugar. Na 21ª rodada do campeonato... Perdeu de 1-0 para o Atlético no Castelão. Na 21ª rodada do campeonato, o Atlético Goianiense e o Ceará estavam assim, ó. Isso. E a gente falava o quê? Olha, o momento é agora. Se quiser reagir, agora que dá tempo. Foram 10 jogos de lá para cá. Quando começou o campeonato, você se lembra que a previsão era que o Atlético Goianiense e o Ceará brigassem para subir. O Atlético está fazendo o papel dele. Não está fazendo e vai subir, pode anotar o que eu estou dizendo. Trocou o técnico, contratou jogadores. E aí, nos últimos 10 jogos, 30 pontos, o Atlético somou 29. Espetacular. Agora, tu 28, sabe perdão, 28. 8 vitórias e um empate. Ele tem um jogador, número 11, que joga muito, do Atlético. Mas ele tem o Dodô, ex-Fortaleza, titular. Lucas Esteves, lateral esquerdo, ex-Fortaleza, titular. O gol, inclusive, foi de um jogador do Fortaleza. O zagueiro... E vocês vão pedir... Eu vou pedir desculpa ao telespectador. Não, claro. O zagueiro que fez o gol ontem é do Fortaleza. Está emprestado. É um que veio lá do Rio de Janeiro e ficou aí ainda bem jovem. É titular. E ainda tem o Coutinho na frente, o centroavante, artilheiro da Série B, também do Fortaleza. E ainda tem o Samuel do Fortaleza, que está no banco. Quer dizer, ele tem 2 titulares que são do Fortaleza, o zagueiro e o Gustavo Coutinho. E tem ainda o Dodô, ex-Fortaleza, o lateral esquerdo, ex-Fortaleza, e o Samuel, que é do Fortaleza, está emprestado. Quer dizer, se o Ceará quiser fazer uma graça, ganhar do esporte aqui seria um negócio bom. Ia atrapalhar muito o esporte. Pois é, não, é o problema do esporte. Eu acho Não, que o Ceará, a graça que o Ceará pode fazer é ganhar do esporte aqui. Alex Vinícius, Sim. o zagueiro que fez o gol. E o jogador que eu falei que é muito bom, chama-se Luiz Fernando, atacante. Ah, sim, é bom o jogador. Número 11, joga pela esquerda. esquerda. Se você só olhar a tabela aí... A gente tem a tabela aí. Pois é, tem pelo menos uns 8 times para 4 vagas. Aí, pode olhar aí, ó. Pronto, vamos analisar aí. Olha aí, ó. Eu acho que o único que pode, e não é 100%, mas eu daria 98% garantido de acesso, é o Vitória. 61 pontos, está aí a 7 pontos do... Tem 6 jogos ainda. Ganhar mais 2 jogos ali entra. Né? Aí eu coloco o Vitória. Ele está jogando bem. Eu vi o jogo ontem, o Oswaldo jogando muito bem. É que a gente falou. Coloca esse... O Atlético Goianiense atropelando todo mundo, ele vai também. O Atlético que estava lá embaixo, já está em segundo lugar. Segundo lugar. Pois é. Então, como eu falei, na 21ª rodada, o Atlético Goianiense e o Ceará estavam ali pau a pau na parte intermediária da tabela. A gente falava, 2 decepções, mas ainda dá tempo. O Atlético Goianiense reconstruiu o time, trocou de técnico, melhorou completamente a situação e hoje está ali brigando. Porque você subir, eu acho que era obrigação do Ceará, mas no mínimo brigar. Agora você passar o campeonato inteiro sem sequer entrar na 6ª colocação... Não entrou nem no G6. Agora você vê o que é futebol. Eu apontava como um dos favoritos para subir e veja a situação, o Novo Horizontino. Sabe o que ele fez? Ele empatou 2 partidas em casa com a ABC de Natal e com Tombense. 2 times que estão praticamente rebaixados. Ou seja, 4 pontos que eu colocaria... Um rebaixado e outro praticamente rebaixado. O ABC tá aí rebaixado. Ele jogou 4 pontos, hoje ele seria o segundo colocado com 57 pontos. Agora, aí empata em casa com o lanterna da competição. Não vai para lugar. Agora está muito... Ontem, por exemplo, o Vitória jogou contra o Guarani. Se o Guarani ganhasse esse jogo, o Vitória estaria com 58 e o Guarani estaria com 57. E aí o Vitória ainda poderia ser incomodado pelo Sport Juventude. Eu acho que o Vitória realmente está jogando bem, mas ainda assim não se dá o direito de bobear, porque tem muito time na cola ali, tem muito time na cola. É impressionante. Ele tem que ganhar pelo menos umas 2 para... porque ele chega a 67, porque o número mágico dessa competição é muito alto. Teve gente que já subiu com 59. Ou seja, o Vitória com essa pontuação, se fosse outro campeonato, já tinha subido. Mas nessa aí não subiu. E hoje tem um jogo interessante, hein? Então, hoje é Juventude e Sport. Estão jogando agora. Exatamente. Juventude e Sport.
Se o Juventude ganhar, ele pode ir para o segundo lugar. Exatamente. E o Se o Sport também. Sport ganhar, Também. vai para o segundo. Veja Aliás, aí. eu acho que o Sport, se eu não me engano, pelo número de vitórias, ele irá para a segunda. Agora, o perdedor... Mas se o Sport perder e perder para o Ceará, ele também pode se complicar. Pode sair do G4. Pode sair do G4. Eu estou falando, quem perder de Sport e Juventude vai continuar no G4, mas está ferrado. Corre risco. O Sport empatando hoje, ele vai para o segundo lugar, porque o Atlético tem 15 vitórias, ele também, mas ele tem um saldo de 18 gols contra 10 do Atlético. Perfeito. Então, o empate hoje já leva o Sport para o segundo lugar. Aí tem muita gente que fala, o Ceará, eu vi o pessoal aqui da técnica... O jogo é na ilha? Não, é lá na Serra Gaúcha. O pessoal da técnica Jogo aqui... fácil, não. Não, é não. O pessoal da técnica estava conversando antes do programa começar, e a gente estava esperando para começar, o Renato, né? Claro, a gente sempre espera o Renato. Você é meu amigo. Pô. E aí, eles estavam conversando... Também. Eu sei. Mas umas 20 vezes a gente te esperou e você me esperou uma vez. Olha, na verdade, o pessoal estava perguntando, o Ceará tem chance de cair? Não tem, Não, gente. cair Não tem chance de cair. Porque para cair, o Ceará teria que perder todos os jogos. Não tem como, entendeu? Não é só isso, não. Você bota Londrina e ABC já rebaixados, porque para mim os dois estão rebaixados, e a Tombense, que é um sério candidato também a cair, aí, agora a briga aí é feia, ó. Chapecoense, Ponte Preta, Avaí, Ituano e Sampaio Corrêa. Exatamente. Até aí, o Botafogo para cima estão escapando. Agora, até o Sampaio Corrêa, a briga é feia. Vamos lembrar o seguinte, o Sampaio, eu acho que escapa. O Barroca, que foi mandado embora do Ceará, e nem deveria ter sido contratado, ele foi para o Avaí estava condenado já. E o Avaí hoje está, pelo menos, brigando. E é o próximo jogo do Ceará. O Ceará joga contra o Avaí fora de casa. É o próximo jogo do Ceará. Mas o Ceará só está nessa posição de não cair nem subir por causa da gordura do Barroca. Foi. Pior que foi isso mesmo. Foram os pontos ganhos pelo Barroca que livraram o Ceará da queda. O Ceará ganhou fora, no começo da competição, a gordura que o Renato fala, ele ganhou do ABC, do Criciúma, que era um dos favoritos e era o líder no dia que o Ceará ganhou. Surpreendente a vitória. E do Londrina lá. Foram 9 pontos que hoje estão dando essa folgazinha ao Ceará. Exatamente. Não, o que eu falei... Foram 3 jogos fora, 9 pontos conquistados, que poderia hoje estar numa situação delicadíssima. Mas eu falei do Barroca porque a continuação do trabalho, ele não era um técnico que estava pronto para fazer o time jogar bem, como a equipe, como a diretoria queria, e brigar lá nas cabeças. E o Guto piorou, né? Não, aí o trabalho do Guto foi desastroso dessa vez, né? Foi desastroso, assim, completamente. Ele tirava jogador de não relacionado para o jogo seguinte, era titular, assim... Pois é, mas quando ele foi contratado... Falava umas coisas que não tinha nada a ver na entrevista. Quando ele foi contratado, eu até entendi a aposta da diretoria. Porque não deu certo, né? Quer dizer, quando não dá certo é um negócio complicado. Quando falta de confiança. O problema é a falta de confiança. Quando você, por exemplo, você contratou o Mourinho, aí você, de uma hora para outra, você achou que o cara não era confiável. E aí você começa uma roleta russa de trazer um monte de treinador. Eu achei o maior erro do Ceará foi mandar esse rapaz embora. Foi. Mas é aquela história que o aproveitamento dele, se você pegar uma retrospectiva do Ceará de ano, o melhor aproveitamento foi o dele. Não, vamos lembrar que o Mourinho... Olha, é que o ano passa tão rápido, tem tanta coisa... Digamos que a demissão do Mourinho pelo Ceará foi mais ou menos, claro, tirada a demissão do Dorival pelo Flamengo. A demissão não, a não renovação. Colocando a proporcionalidade. A proporcionalidade, né? Veja bem, o Ceará... O tamanho da burrice, né? O Ceará esse ano foi campeão da Copa do... Ninguém lembra, o Ceará está tão desestimulado que ninguém lembra que o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste. E que... nos clássicos com o Fortaleza, deu um sufoco no Fortaleza. Fortaleza foi campeão com o mérito, mas por um detalhe de um clássico extremamente equilibrado. Não, exatamente. E foi o melhor momento. É por isso que eu acho que a diretoria tomou uma decisão correta. Mantém o Mancini é o técnico, deu uma enxugada. Não, e pelo que eu estou entendendo das declarações do Mancini, eu discordo de muitas declarações, porque eu volto a dizer, parece que ele é um observador da ONU olhando uma situação que ele não tem nada a ver. Mas ele tem. Mas, nas declarações dele, Paulo, ele está dizendo que é ele que está fazendo. Hoje no Ceará tem 2 caras só. Ele e o João Paulo, não tem mais ninguém. A diretoria inteira entregou os cargos. Vai ter um enxugamento, inclusive. Enxugou. São 6 diretores só. Ainda não tem. Convidaram várias pessoas, nenhuma acertou para ser executivo de futebol, gerente de futebol. Está querendo o Praz, né? Não, já negou. O Praz já negou, por quê? Porque o objetivo familiar dele é ficar 2 anos ainda em São Paulo, certo? Então o Fernando Praz, tudo indica,
A não ser que seja convencido, mas nesse momento a informação é que ele não vem. Não porque não gostou do convite, mas porque ele quer continuar por questões familiares em São Paulo. Eu acho que a decisão mais acertada do Ceará foi a manutenção do Mancini. Sim. Porque ontem eu vi uma evolução do... Sábado. Eu já vi uma evolução muito boa do time do Ceará. Muito boa mesmo. Então já tem o dedo do Mancini ali. E se o Ceará quer iniciar um planejamento para o ano que vem, a primeira providência é exatamente ou a manutenção ou a contratação de um treinador. Já que vai ser o Mancini, mantém o Mancini e começa o planejamento para o ano que vem. Começa cedo, porque as temporadas começam cedo. Eu acho que está correto manter o Mancini. Eu acho que a decisão é manter o Mancini, fazer o planejamento, reformula o elenco, né? A gente sabe, qualquer torcedor do Ceará sabe quais são os jogadores que não devem continuar no Agora, Ceará. vou te falar uma coisa, qualquer viu, um. São 22, e aí é um problema que... O Ceará vai ter que mandar embora uns 10 jogadores. Então, mas o X da questão é justamente esse. O Ceará tem. E o Mancini, ontem no sábado, depois do jogo, contra o Sampaio, eu tenho um pouco de reservas dessa melhora do Ceará contra o Sampaio, porque o Sampaio é um time muito fraco. Muito, muito fraco. Mas tudo bem, o Ceará deu 24 finalizações, perdeu o pênalti. Acho até que foi prejudicado, porque teve um pênalti no final do jogo, que o juiz inventou uma falta, que seria pênalti, né, a favor do Ceará. O Ceará teve um pênalti, não fez um gol, claro, e paciência. E é o que você falou, o Eric, além de ser criticado, ele ainda pede, né? Porque o cara bate um pênalti daquele jeito, lamentável, né? Telegrafando. Né? Olha, eu vou te falar. Mas o Mancini falou, olha, eu que estou fazendo... devia ter consciência, porque eu estou numa situação que eu vou olhar aqui, eu vou chutar com força. Exatamente. Fazer um pênalti bem segurança, batido. Exatamente. Aí o cara vai lá tudo fazendo... eu vou lá fazer um aqui, vou dar de chapa aqui. Parecia o Elton Rato. Do São Paulo. Exatamente. Olha, vamos encerrar nesse primeiro bloco. E no segundo bloco do Plenário Esportivo de hoje, nós vamos conversar com Alex Santiago. Fortaleza vai começar um período intenso, agora até o jogo decisivo da Sul-Americana, e falar também sobre planejamento e qual a receita de sucesso do Fortaleza, ele que é um dos grandes responsáveis por isso também. Já, já. Estamos de volta com o segundo bloco do Plenário Esportivo de hoje. Neste bloco nós vamos conversar com Alex Santiago, vice-presidente do Fortaleza. Temos muita coisa para conversar com ele, mas antes eu queria uma palhinha do Renato Abreu sobre a seleção brasileira, hein? Olha, cara... O que você achou do... Fala bem, porque a sua opinião vai ser a minha também. Tá? É? Então, por favor, eu vou assinar embaixo, que eu não vou falar nada de seleção. Eu vou tentar captar... Você consegue falar 2 minutos sobre a seleção brasileira? É o seguinte, sobre o jogo em si, né, um jogo horroroso. Tá? Empatar com a Venezuela, e a Venezuela fez um golaço ainda. Um time completamente inexpressivo. Agora, tem algumas coisas a considerar aí. Eu acho que a CBF errou na logística a botar aquele jogo lá em Cuiabá. Então você concorda com o Neymar? Não, peraí. Tomou a pipoca na cabeça. Eu estou só dizendo o seguinte, qual é o próximo jogo da seleção? Lá no Uruguai. Cuiabá estava numa temperatura altíssima, estava quente. Por que não botaram em Porto Alegre? Pois é, o jogo era para ter sido em Porto Alegre. Um erro de... Tudo bem que a CBF tem os acordos para levar a seleção para os estados, tudo bem, mas fazia um outro jogo. Esse jogo, você tem uma logística de um jogo terça-feira contra o Uruguai, um clássico. Então a logística mandaria botar esse jogo em Porto Alegre, deixa Cuiabá para depois. Agora, o time não jogou nada, jogaram pipoca e nada justifica o Neymar ter um chilique de estrelismo também. Eu acho que não dá para justificar o que o Neymar disse, que ele disse impropérios com o presidente da CBF. Isso foi revelado por um grande cronista brasileiro, o Zé Casaraújo, da Rádio Tupi. Disse que ele chamou o presidente disso, daquilo, mandou para aquele lugar, para aquele outro. Feira da Fruta. Quer dizer, isso é complicado, porque você desmoraliza a própria instituição que mantém a seleção brasileira. Verdade. O Neymar não tem o direito de fazer isso. Ele é o nosso maior jogador, ele não está jogando bem, ok? Tem problemas de estrelismo, sempre teve, e é preciso que tenha um corretivo. Eu me lembrei daquele Simões, né, que foi técnico do São Paulo. René Simões, que disse, há 10 anos atrás, que estava se criando um monstro no futebol brasileiro. Eu não quero crer que ele acertou na profecia, mas
Olha, o Neymar não pode fazer isso. Ele não é mais um menino, ele é um rapaz de 30 e tantos anos. Eu só tenho um um homem adendo. já resolvido na vida pelo futebol, milionário. Agora, no futebol teria muito ainda a conquistar. Ganhou a nossa medalha olímpica. Não, ajudou. Porque o jogo foi medíocre, nós jogamos contra o terceiro time da Alemanha, bom que se liga, não era nem a seleção sub-23, ganhamos nos pênaltis, sofrivelmente. Eu faço esse recorte. Tá? Não ganhou a Copa do Mundo, acho dificilmente ganha. E a Champions que ele tem não é dele, é do Messi, que era o ídolo do Barcelona, no time que ele estava. A chance que Era ele tem... Messi, Iniesta e Suárez. Sim, então, não foi o Neymar a estrela daquela Champions. Ele teria sido a estrela do PSG, mas perdeu a final para o Bayern de Munique. Então, não ganhou bola de ouro. Eu acho que o Neymar, eu não vou aqui dizer, viu, Graziani? Porque eu estou falando para você. Você está falando muito. Porque Para quem ia falar 2 minutos, daqui a pouco o Alex... Não, eu li uma coluna vai hoje. embora, acabou o programa. Eu li uma coluna do Jogo que For, o jogador que for defende o Neymar e disse que o Neymar não vai ser convocado. Eu acho que também não é assim, não. Também não é assim, não. Agora que tinha que ter um corretivo com ele, tem. Eu só acho uma coisa. A gente fala, porque a Venezuela... Dos 11 titulares da Venezuela, só 1 ou 2 jogam na Venezuela. Não, mas tem bons jogadores, né? Eles jogam todos, uns na Europa, outros nos Estados Unidos. Tem bons jogadores. Soteldo do craque. Não, mas o Soteldo é banco. Ele é banco. O titular é o que chegou e ajeitou o time do Santos. Ganhou 3 direto, que é o Rincon, número 8, que é o capitão anos. hoje do Santos. Verdade. É o titular. O Savarino, que o Alex é louco por ele, vai falar, né? Que o Marinho está hoje no Fortaleza porque o Savarino não veio. Então... Eu acho que o Venezuela também não é mais aquele time bom, saco de pancada que todo mundo dava do jeito que queria. Já está com 4 pontos, né? Tava sem um baita zagueiro que... Aliás, não, tem 5 pontos. Tem um Mas empate, vamos conversar com o Alex Santiago? 5 pontos. Alex, para começar, eu sei que você já deve ter sido questionado muito sobre isso, mas aqui no Plenário Esportivo nunca foi. Primeiro, lhe agradecer pela sua presença aqui no plenário. Prazer, meu amigo. Eu queria saber qual é a senha do segredo dessa cirurgia, porque o Fortaleza é cirúrgico nas contratações. Você pega as contratações do Fortaleza, quem não é titular briga para ser e quando entra resolve a parada. Qual é a receita? Qual é o segredo de tanto acerto, Alex? Como vai, Carlos, Renato, Graziani? É sempre um prazer muito grande estar à disposição dos amigos aqui no Plenário Esportivo. Carlos, no Fortaleza a gente busca seguir alguns métodos muito claros para a contratação, né? Eu gosto muito de assistir algumas aulas e alguns cursos que o Monte, que é o executivo do Sevilha, ele traz, é um cara que foi multicampeão no Sevilha, e ele fala sobre fluxo de contratação, e aqui no Fortaleza a gente obviamente fez algumas adaptações ao que o clube tem, mas a gente segue um fluxo muito claro, que integra a parte de análise de desempenho, análise de mercado, juntamente com comissão técnica, juntamente com nós lá do departamento de futebol, que atuamos também sempre de uma maneira muito integrada, até chegar ao nosso querido presidente Marcelo Paes também, que é sempre muito próximo da gestão do futebol. Mas nós sabemos, Carlos, que o Fortaleza, por ter um orçamento menor, ele tem que ser o menos vacilante possível. Errar menos. Exato, porque o futebol brasileiro, hoje o futebol é muito caro. Então qualquer contratação ela é muito custosa ao clube. E aí nós temos que redobrar o cuidado para não gerar um prejuízo ao clube por meio de uma contratação feita sem critério, sem base sólida de dados durante uma temporada. Por isso a gente prefere pecar pelo excesso de fluxo e não pela omissão. Agora, Santiago, me permita, só para pegar a deixa da tua pergunta, desculpa aí, Graziani, mas assim. No critério, você falou aí que tem um fluxo, etc, falou do Sevilha, existe uma hierarquia. O primeiro ponto é recurso. Quanto vale? Tá no nosso patamar? Tá não, então descarta. O segundo claro, o Vojvoda tecnicamente, está precisando, vai preencher lacuna, vai ser útil ao elenco. Eu queria saber qual é essa hierarquia das prioridades para que contrate tão bem, né, que o Fortaleza tem feito. Primeiro ponto, a gente tem um centro de inteligência que ele é muito bem equipado em termos de softwares. O que há de mais moderno no mundo na filtragem de dados de atleta, a gente busca realmente investir. É uma opção de gestão, a gente busca alocar os recursos nessa questão estratégica. Nós temos um banco de dados, Renato, que é feito durante o ano inteiro. Até quando a janela está fechada, o Rafael, que é o nosso analista de mercado, ele está sempre trabalhando e montando o banco de dados, por posição e por característica. Ou seja, eu tenho um lateral, por exemplo, que pode ser mais defensivo,
como o Tinga normalmente pode ser, o Pacheco pode ser, ou então eu posso ter laterais mais agudos, como o Dudu pode ser, ou como o Gonzalo Escobar pode ser. Então a gente tem essa triagem de característica, o Vojvoda nos passa aquilo que ele quer em termos de característica, o clube internamente faz um filtro dentro do seu banco, porque o banco, Graziani, não é feito baseado em apenas um jogo ou um torneio, Sim, é baseado em toda uma temporada. É um histórico. Então naquele banco de dados a gente tem nomes que nós acreditamos ser consistentes. Então a partir daqueles nomes eu passo a sondar no mercado a possibilidade de viabilidade negocial. Os que não são viáveis a gente já retira logo e chega para o professor com a carta A, a carta B, a carta C. Por exemplo, para laterais, professor, com a característica tal, tem o fulano, o beltrano e o cicrano. Então, você pode escolher qualquer um dos três, porque o que estiver dentro da sua visão vai estar adequado financeiramente e tecnicamente atende ao que você precisa. Graziano. Eu nunca vou esquecer, uma vez lá na Rádio Povo CBN, o Marcelo Paes foi lá, era justamente, acho que foi no final, não sei se foi no meio ou no final, foi o Fortaleza, o ano passado, estava com um time bom, fazia os jogos e não conseguiu o resultado. Lembra? A gente ficava indignado aqui, porque o time que jogava bem estava na zona de rebaixamento. Vinham os outros técnicos, aí os jogadores falavam, pô, não dá para entender. Enfim, aí teve aquelas contratações excelentes, né? Sacha, Galhardo, Brites, Pedro Rocha. Bom, Pedro, todo mundo. Mas me chamou muita atenção o Brites, porque o Brites ninguém conhecia, assim, só de ver outro. E o Marcelo Paes falou que foi um dos poucos jogadores que o Vojvoda chegou para você e falou, eu quero Brites. Isso. Aí o Marcelo Paes falou assim, eu não quero nem saber quem é, manda trazer. Porque o Vojvoda quase nunca faz isso, né? Quase assim, nunca. de fazer... Quase nunca. Aí eu não sei se o Machuca foi assim também, ou se foi uma... O Machuca estava no banco. Estava no banco, Estava né? no banco. Foi o fluxo Mas normal. o Brites não, né? O Brites realmente não foi. Porque ninguém consegue. E o Brites eu acho que... Foi escolha do Vojvoda. Para mim, um dos melhores zagueiros, né? Eu acho que ele se encaixou perfeitamente. A minha pergunta, já que a gente só tem meia hora, deveríamos ter 7 horas para conversar com o Alex, mas vou tentar ser bem rapidinho. Como é que está o planejamento olhando para a final da Sul-Americana? Porque hoje, segunda-feira, a gente está fazendo o programa, o Fortaleza tem uma micromaratona, né? Assim, são 3 jogos, quarta, sábado e terça. Isso. E aí depois tem... O outro sábado já é a jogo. final, né? Ou seja, são 15 dias aí decisivos. Dá para fazer um documentário só desses dias, né? São 2 jogos fora de casa, Vasco e Bahia, e vocês inclusive ficam direto, né? Sim. Do Rio vão para Salvador, não volta para cá. Como é que está o planejamento em relação... Vai ter alguma coisa nova ou a coisa é vamos manter o que está dando certo? Eu sei que vocês são obrigados a chegar lá dia 25, né? Que devem sair na quarta-feira. É a norma da Conmebol. Porque precisa assim, fazer todos os eventos, Isso. enfim, né? Como é que está o planejamento? Vai ter alguma coisa diferente ou vai ser tudo exatamente como tem sido feito até agora? A gente vai, obviamente, temos pontos importantes para disputar no Brasileiro até a Sul-Americana. Nós não perdemos isso de vista. Temos 3 compromissos difíceis no Campeonato Brasileiro, como você falou, Vasco, Bahia e Botafogo. Né? Por coincidência, 3 SAFs. E nós vamos enfrentá-las em condições diferentes. E o Fortaleza pode fazer um estrago danado, viu? Porque se ganhar do Vasco, empurra o Vasco para baixo. Se ganhar do Botafogo, puxa o Botafogo para baixo. Pois é, então são jogos muito importantes, Renato, e que a gente considera, Graziani, de, obviamente, analisá-los dentro de um pacote. Pacote que eu falo de minutagem, pacote que eu falo da medição do CK dos atletas, ver quem está melhor e quem não está. Como vocês falaram, a gente fica muito feliz por ter montado um elenco e não um time. Fiquei muito contente, aí eu vou confessar para vocês, com o desempenho do time contra o Grêmio, por exemplo. Que você teve o time do goleiro ao ponta esquerda. Completamente. Eu sempre não costumo dizer titular ou reserva, mas um time que não vinha atuando. Alternativo. E esse time jogou. Podia ter ganhado, né? E jogou com funcionamento, né? Como a gente costuma dizer. Jogou com a ideia de time, de começo, meio e fim de jogada. E mereceu ganhar, inclusive. Então, assim, a gente fica muito feliz porque a gente sabe que, independentemente de quem estiver em campo, a ideia de jogo, o modelo de jogo do Vojvoda é muito bem absorvido por todos os atletas e a gente vai fazer grandes partidas até a final da Sul-Americana. O mais importante é que quem esteja em campo esteja em condições de competir. A competitividade ela é muito importante, no sentido de sempre lutar por pontuação, e o Fortaleza vai buscar isso nesses 3 jogos, porque depois da final da Sul-Americana, muita gente vai ficar pensando, se esses 3 jogos tivessem sido gerenciados de maneira A ou B, talvez agora a gente pudesse estar em outra situação. Nós não queremos passar por isso. Vamos levar muito a sério o planejamento desses 3 jogos, buscar levar todo mundo saudável para a final da Sul-Americana, e depois desses 3 jogos aí sim pensar
nesse jogo aí que está mobilizando todo mundo. Engraçado, naquela semana do jogo com o Grêmio, eu sempre gosto de brincar no privado com o Marcelo. Hoje mesmo nós brincamos aqui. Aí eu escalei um time. Na segunda-feira eu digo, o time para sábado já está escalado. Se você quiser passar para o Vojvoda. E eu lembro que eu só errei porque eu botei o Crispim na lateral esquerda e esqueci do Escobar. Uhum. Aí ele entrou com o Escobar na esquerda e o Vojvoda, né? Isso. Aí depois do jogo o Marcelo disse, você esqueceu do Escobar, né? Eu digo, mas o resto do time foi o que eu falei. Isso. Aí eu pergunto, o Fortaleza, logicamente, que deve ir com um time completo para o Vasco e para o Bahia. Mas o Botafogo já é na semana do jogo. Isso. Aí pode se repetir aquela alternativa do jogo Eu acho muito difícil, Carlos, que 3 jogos aí praticamente no intervalo de uma semana você consiga manter os mesmos jogadores. Do ponto de vista fisiológico, praticamente impossível, porque hoje o futebol é um jogo primordialmente de desempenho físico. Isso é uma característica que mudou no futebol. Hoje nós precisamos conservar as valências físicas para que os atletas possam fazer o diferencial tático e técnico. Então eu preciso dos atletas bem fisicamente. Acho muito difícil que a gente tenha durante esses 3 jogos a manutenção de vários jogadores. Mas essa é a hora mesmo de nós podermos usar o repertório que nós temos, manter todo mundo em competitividade, porque lembre-se, na final, inclusive, nós precisaremos também de 5 reservas. Nós vamos precisar de todo mundo, vamos precisar do banco, e às vezes é nesse detalhe que sai o gol. Palmeiras contra o Flamengo foi campeão com o gol do Davidson, que estava no banco. Então, e a sorte do Fortaleza, Graziano e Ronaldo? Ronaldo? Não, porque eu estava falando com o Ronaldo César, seu Renato. Amigo, né? Sim, Renato. Ronaldo César. A sorte do Fortaleza, você vê, sai o Marinho, Pikachu entra muito bem. Perfeito. Sacha entra muito bem. Galhardo tem entrado bem demais. Guilherme Sá entra o Machuca do mesmo jeito. Agora, quer dizer, Dudu naquele jogo contra o Grêmio, pra mim foi o Dudu do Atlético Goianiense. Até depois do jogo eu falei pro Marcelo lá no estádio, eu digo, Marcelo, esse era o Dudu que você contratou. Isso. Ele disse exatamente, que jogou demais naquela partida. Muito, jogou muito. O Carlos, Graziano, aproveitar a presença aqui do Santiago, ele é advogado, né? E eu tava... Ele está sempre de terno, pô. Pois é, não, mas eu estou impressionado, que é uma coisa que é uma marca do Fortaleza. O Fortaleza não acerta porque é sorte. Não, o Fortaleza acerta e tem acertado porque é tudo calculado do ponto de vista científico. O trabalho que eles fazem de mapeamento de mercado, não é? Os grandes clubes do mundo fazem isso, e o Fortaleza faz. Tá? Saber quem é, o característico, esses detalhes que diminuem a possibilidade do erro na contratação, já que o Fortaleza, por ter menos dinheiro do que Flamengo, Palmeiras, ele não pode se dar ao luxo de ter prejuízos. Então isso é fundamental. O que o Santiago está dizendo aqui atesta tudo que está se falando, que o Fortaleza é um conjunto hoje de uma governança, de uma diretoria que conhece, etc, etc. E de um treinador, de comissão técnica, e o resultado é uma equipe que joga e conhece por música o plano de jogo do Vojvoda. Agora, eu queria aproveitar, Santiago, para o jogo contra lá a LDU, o Fortaleza vai ficar numa concentração espetacular. Foi escolha do Fortaleza ou é a Conmebol que estabelece? E outra, Você gostou da piscina lá? Você viu? Não, eu achei aquilo ali um espetáculo. A piscina é gigantesca. O Alex Agora, vai ficar lá. Eu soube de uma informação hoje, aí queria que o Santiago... Vou conservar meu paletó. Santiago, eu queria que você confirmasse uma informação que eu soube e eu achei sensacional. O Fortaleza vai levar o avião em que vai os jogadores, a comissão técnica e a diretoria, só. Jogadores, comissão técnica e a diretoria, mas ninguém. Não entra amigo, não sei o quê, o torcedor, símbolo, não sei, não entra. O outro avião vai às famílias dos jogadores, enfim, não tem problema nenhum. Mas eu soube que o Vojvoda é foco total. Os jogadores vão ficar focados no jogo. Esse negócio de jogador com esposa, com namorada. Não. Depois do jogo, caso de vitória, vamos comemorar. Eu acho isso espetacular, porque esse título, aliás, qualquer título, e esse título por Fortaleza, pela importância histórica, não combina com oba-oba. Combina com foco, pergunta. Disciplina. Isso é verdade? A pergunta é muito boa, Renato. Foi o Vojvoda que pediu, pode ser na diretoria? Não, é muito importante essa questão, porque veja só, a gestão, ela manda um recado para os seus comandados. Pronto. Tudo que ela faz fora do campo, ela passa um recado aos seus comandados. Primeiro ponto, ter um avião próprio para levar os familiares, para levar os amigos dos jogadores, é um recado para os jogadores de dizer, a parte humana, a parte familiar estará com vocês. Pronto.
Ou seja, não há risco nenhum de vocês ficarem se preocupando. Ah, minha mulher vai pegar um voo com conexão tal, vai chegar 2 da manhã em Montevidéu, quem é que vai pegar para fazer o transfer? Perfeito. Não, eles vão estar tranquilos pensando na partida. Outra coisa, essa separação de deixar jogadores e diretoria em um avião próprio é uma forma de a gente manter a rotina de qualquer partida fora como normal, a da LDU, essa final da A Sul-Americana. privacidade dos Manter caras, a né? rotina. Manter a rotina, porque entendam. Foco. O Fortaleza foi bem contra o Libertad, bem contra o América Mineiro, bem contra o Corinthians nas eliminatórias. E nós sempre buscamos, Graziani, traçar um pacto lá dentro de a gente focar nas tarefas que o professor passa dentro de campo. O elemento emocional ele já vai estar dentro do campo naturalmente. Aquela viagem, aquele jogo único, todo aquele clima de final, aquilo ali naturalmente já vai atingir os jogadores. Tensão do jogo. Só que o que ganha o jogo de futebol é a cabeça. O mais importante é a tomada de decisão certa nas horas mais difíceis. Então os jogadores precisam estar focados em fazer o que eles têm que fazer. Fiquei muito feliz de ver o Fortaleza contra o Libertad focado literalmente até os 45 do segundo tempo, quando o Marinho faz aquele gol de falta. Muito feliz de ver aquele Castelão lotado, a América Mineira, aquela festa toda, mas o time dentro de campo jogando, com a bolinha no chão e jogando do jeito que a gente sabe fazer. Muito feliz de ver o Fortaleza contra o Corinthians fazendo várias finalizações, vários escanteios no primeiro tempo, mas não baixando a fortaleza mental de dizer, perdemos muita chance, estamos frustrados, pode acontecer o pior. Não, voltaram para o segundo tempo e em 10 minutos fizeram 2 gols. Então, essa fortaleza mental, esse foco na bola que nós queremos levar para Isso tem a ver com o vestiário no intervalo? Tem muito a ver. Porque o Fortaleza tem demonstrado Tem muito a ver. Um espírito, às vezes, muito diferente no segundo tempo. Ele corre mais, ele cansa os adversários no segundo tempo e tem ganho a maioria das partidas no segundo tempo. Aí eu pergunto, tem a ver com o vestiário, com o Vojvoda, com você, com o Marcelo, porque o Marcelo sempre desce. Está terminando o primeiro turno, ele já desce, você e o Vojvoda. Essa injeção vem do intervalo? Acho importante a presença do presidente, do diretor de futebol, do treinador. O Vojvoda ele é muito feliz sempre nas palavras que ele tem no curto tempo, antes do jogo e durante um intervalo para poder motivar os jogadores, sempre focando na bola. E nós como instituição, Carlos, nós estamos mandando um recado para os atletas, para os funcionários, que nós estamos indo ao Uruguai, se Deus quiser, para jogar futebol e para disputar um grande título para a história do clube. Esse é o recado através de tudo isso. E Fortaleza não é favorito, não, viu? É bom favoritismo é da LDU. Quem tem 4 estrelas internacionais da LDU, que já nós vamos botar a bola no chão e vamos fazer o nosso jogo. Não, realmente o jogo vai ser muito complicado. Quem viu os jogos da LDU, um time muito traiçoeiro, assim, tem jogadores muito bons. Eu acho que é bem equilibrado, nem consigo dizer que a LDU é favorito e nem o Fortaleza. Eu queria perguntar para o Alex em relação a especificamente a preparação do jogo em si. O Renato até perguntou. A concentração. A concentração é porque a Conmebol... Foi escolha do Fortaleza? Escolha da Conmebol. Hotel Solano. Os 2 times vão ficar no mesmo hotel. Vão ficar no mesmo hotel, mas coincidentemente foi o mesmo hotel que nós ficamos lá por escolha. Quando vocês jogaram quando jogamos no Maldonado. Perfeito. Ou seja, estamos ambientados, conhecemos bem. A gente lá do Povo fez várias matérias, a gente falou até com o diretor de turismo lá do Maldonado, todo mundo animado, né, para receber o jogo, porque a Conmebol acabou mudando. Eu queria entender, a Conmebol chegou a falar para vocês, olha, o estádio saiu do Centenário, para vocês fez alguma diferença? O critério é político. É político, para vocês não vocês foram nem comunicados. O critério é meramente político, é até bom fazer essa sua pergunta, Graziano, porque o torcedor acha que os clubes participam ou que podem mudar. Não, é um critério político da Conmebol, e eu sempre costumo brincar, Graziano, que o Vojvoda sempre fala assim, se vocês acham ruim os critérios políticos da Conmebol, é só não jogar a competição da Conmebol. Exatamente. Vocês querem? Não, professor, não. Queremos estar as competições da Conmebol. Foi exatamente quando... Mais uma revelação. E dentro da transparência, eu conversei com o Marcel também, e teve um erro do marketing do Fortaleza de ter retuitado um negócio lá Teve uma situação. O Fortaleza acabou sendo multado pela Conmebol, porque no stories do Instagram colocou um evento com a marca da Conmebol que era num bar, enfim. E é aquela coisa... O Fortaleza assume ali o erro, mas entende que é a mesma coisa do mosaico, por exemplo. A Conmebol, quando ela faz isso, aí eu concordo com a Conmebol, ela está protegendo a competição. E ela é tão fechada, Graziano, para você ter uma ideia, hoje nós estamos aqui comentando agora à noite, aqui no plenário, mas à tarde, o nosso vice-presidente da CBF esteve na entidade lá no Rio de Janeiro, e até a hora que eu falei com ele,
A Conmebol não tinha liberado ainda nem convite, nem credenciamento para o presidente da CBF. Ou da Federação Agora, Cearense de eu só Futebol. não entendi. Quer dizer, eles são muito fechados. Eu não entendi por que a Conmebol... A justificativa que eu li no jornal é que o jogo não é no Centenário, porque a Conmebol estava com medo de pouca torcida, Mas é isso. ficar o Os estádio meio bastidores esvaziado. dizem isso. Os E bastidores os dizem patrocinadores teriam dito, não, bota no estádio. Mas foi um risco, porque você já pensou... Eu acho que Você já pensou se o Corinthians vai para a final mas e aí não o como Fortaleza? jornalista, Lá bem pertinho, Não, já botou 20 mil pessoas em Tóquio, no Japão, Não, mas eu vou dar 70 mil pessoas no Maracanã. Não, mas eu vou dar o crédito aqui. O Marcel Riso, jornalista, que mora aqui até em Fortaleza, mas trabalha na Rádio Itatiaia hoje, ele deu uma informação que se o Corinthians fosse para a final, existia a possibilidade do voltar para o Centenário. Isso o Fortaleza tem nada a ver com isso, porque o Fortaleza vai e está fazendo um esforço. Queria parabenizar aqui o Fortaleza, porque, olha, não é fácil vocês conseguiram fazer... Eu acho que vai ter mais torcedor do Fortaleza do que dessa LDU lá. Não, eu também acho. Agora, sim, o Fortaleza conseguiu mobilizar a ajuda do pessoal para tirar o RG das pessoas. Até Muito legal. No dia que o Fortaleza... Não, uma parceria com a Secretaria de Segurança. Então, mas tô falando... Para agilizar, né? Na segunda-feira, no dia seguinte, não me lembro qual foi o dia, mas no dia que o Fortaleza classificou, no dia seguinte, a gente lá na rádio falando, olha, gente, não esqueça do documento, que já tinha gente... Esse pessoal que está... Esses quase tem que ser recente. Essas 300 pessoas que estão lá, porque se elas não tirassem o RG, elas não iam. Não entram. Iam comprar passagem e não iriam. Mesmo com o negócio comprado. É verdade. Né? Então, é bom Não esclarecer. tem passaporte, vai ter que ir com o cara. Mas E é bom esclarecer que os ingressos, o Fortaleza não vai vender diretamente. Vai ser tudo no site da Conmebol. Tudo Né? A no partir site. de amanhã, dia 17, começa a venda para quem quer ficar na parte da E torcida outra do coisa, Fortaleza. corram, viu? Porque começa a venda às 15 horas e quando for 15h10 não tem mais não. Pode correr, viu? Ô, Alex, como foi que você chegou? Porque eu sei que foi você. Você pode até não querer revelar. Mas como é que você foi chegar ao Vojvoda? Porque já tinham tentado antes o Dorival, o Thiago Nunes, tudo. De repente você Fernando Diniz. O Caixinha, que outro dia revelou aí. Você vai no Vojvoda. Como é que foi essa... Assim, Carlos, primeira coisa, eu tenho que ressaltar a autonomia que o Marcelo dá pra gente no cargo, né? Isso é muito importante também. Ele compra as nossas loucuras, né? E quando o presidente fez uma análise do mercado nacional com as características que ele queria, e aí uma característica que reprisava até o DNA do Rogério Ceni, de futebol ofensivo, corajoso, que finalizasse bastante a gol, eu sugeri o nome do Vojvoda porque eu o acompanhava desde 2019, no jogo São Paulo e Tajeres, pela pré-Libertadores, ele era técnico do Tajeres, e o São Paulo simplesmente não andou em 2 jogos, né? Isso me chamou muita atenção porque foi um domínio, né, do Tajeres lá em Córdoba, ganhou por 2-0, inclusive o segundo gol foi do Pochettino, que hoje está aqui também. Exatamente. Né? Então, ganha lá em Córdoba, no Morumbi é um 0-0 sem sustos, e aquele nome me ficou na cabeça. Depois, 2020, eu vejo o mesmo Vojvoda já pelo União La Calera, jogando o 8º de final de Sul-Americana contra o Fluminense, que é outro gigante no Brasil, e o Vojvoda novamente elimina o gigante brasileiro. 1-1 no Chile, 0-0 no Chile, 1-1 no Maracanã, e aí passou a La Calera. E aí ele foi vice-campeão chileno com a União La Calera, e eu percebi que eram sempre equipes de menor orçamento. Ou seja, ele sabia trabalhar com recursos escassos e classificar o time a competições sul-americanas. Daí eu ter sugerido ao Marcelo o nome do Vojvoda, porque eu achei que aqui nós precisaríamos do mesmo. Nós temos uma limitação de orçamento e nós queríamos chegar a competições internacionais. E o resto é história, né? Depois ele vem para cá e se mostra esse ser humano fantástico que aí eu não conhecia, né? Realmente é um líder da nossa instituição, hoje ele é um comandante mesmo. Foi você que falou diretamente com ele? Conversamos com ele, eu diretamente, durante quase 15 dias antes da vinda dele. Não, me lembro, estava na pandemia, o Marcelo até falou, inclusive, teve, tipo, não foi uma entrevista, mas acho que acabou sendo, né, uma conversa, apresentando o elenco, ouvindo ele, né? Ele perguntou, Grazinho, pra você ter uma noção, antes de dar qualquer posicionamento dele, ele pediu para que eu passasse, junto com a análise de desempenho, todos os vídeos dos jogos do Fortaleza, desde a época Rogério Ceni, passando pela época Chamusca, a época Anderson, e aí chega, ou seja, ele queria entender a evolução do padrão tático do time. Depois eu tive, durante vários dias, ele me mandava um áudio, eu quero saber sobre o atleta Iago Pikachu, me descreva o atleta Iago Pikachu, eu mandava um áudio,
falando das características, as funções em campo, que ele podia... Um por um. Cara, Tu imagina que ele fez durante 10 dias uma análise assim profunda de cada atleta que compunha. E é bom só deixar claro uma coisa, porque assim, isso a gente está falando de futebol que é ser humano. Isso podia ter dado tudo errado, Sim. e não porque o trabalho foi mal feito. Sem dúvida. É porque, por exemplo, o Fortaleza contratou o Kaiser, infelizmente ele não teve um bom comportamento. E qual time se brasileiro machucou. que não queria o Kaiser naquela oportunidade? Exatamente. Teve o Pedro Rocha, que é um ótimo jogador, mas se machuca, faz parte do risco do futebol, né? No melhor momento dele, no Fortaleza. Viu? Aliás, ele vai voltar agora, Pedro Rocha? Pedro já está treinando, com o grupo normalmente, já foi liberado pelo departamento Tudo médico. que ele falou do Voivoda, Inclusive o Pedro Rocha... eu Marcelo- começo a entender uma Só declaração. falando do Pedro, o Marcelo Paes, inclusive, lá na rádio, ele disse, olha, se o Pedro quiser, o contrato dele está automaticamente renovado. Eu não sei como é que está isso, mas porque ele se machucou, né? Agora não sei se ele vai... Já está garantido. Já está a permanência garantido, né? do Pedro aí, nós vamos continuar com então ele. pronto. Pelo que o Santiago falou, eu comecei a entender uma entrevista que eu ouvi do Voivoda no canal de São Paulo. Perguntaram a ele sobre se ganhar a Sula. Primeiro ele não entrou no mérito se ganhar. Ele disse, não, é um jogo, ele é muito comedido nisso. Mas ele disse o seguinte, que gosta do Fortaleza, que está adaptado ao Fortaleza. Elogiou a diretoria do Fortaleza, a estrutura do Fortaleza, que dá a ele condições. Citou o fato de ter ficado 15 na lanterna e, diferentemente do que acontece na maioria dos clubes do Brasil, o Fortaleza preservou ele e apostou na retomada que aconteceu. E ele falou mais, que ele, os filhos, a família adora morar em Fortaleza. Mas ele mora sozinho. Eu disse, não, mas a família dele Adora também vir a pra cá, Fortaleza. adapta quando dá. Sim. Então, deu a entender o seguinte, que, uma hipótese, eu estou dizendo que o Fortaleza vai ser campeão, não. E pode ser, porque só quem pode ser campeão é o Fortaleza e a LDU. Sim. O Flamengo não pode ser... Agora você foi forte, hein? Tá certo. Só quem pode ser o Dodô. O Flamengo não pode ser o Palmeiras, não pode ser o Corinthians, não pode ser que foi eliminado pelo Fortaleza. Mesmo ganhando, vamos lá, o Fortaleza ganha, pode ganhar? Pode. Ganhou. Essa história de dizer que automaticamente o Voivoda sai de Fortaleza, eu não acredito não, porque pelo que eu vi dele, sinceramente, muito pelo contrário, os projetos se ampliam. Né? Uma Libertadores, aí vai uma Recopa, enfim. E eu vou lhe dizer assim, Renato, sobre esse tema aí, me perdoe compartilhar, Carlos, porque vou fazer uma revelação aqui. No final do ano de 2022, quando a gente estava já seguro, salvo do rebaixamento, completando um ano com uma boa participação na Libertadores, campeão do Nordeste, campeão cearense, já pertinho de garantir uma Sul-Americana, uma pré-Libertadores. Graças a Deus, ao final do ano a gente conseguiria a pré-Libertadores. A gente teve uma reunião sobre a renovação do Voivoda. E eu lembro que o Marcelo pediu para eu organizar algumas razões, alguns motivos pelos quais ele deveria permanecer aqui. E eu observava no olhar dele uma sinceridade muito grande, quando ele dizia assim, vejam só, eu adoro o Fortaleza, eu adoro esse clube, mas eu quero seguir crescendo. E o mote que eu peguei para poder passar para ele foi exatamente isso, pois você vai crescer junto com esse clube. Até o final do próximo ano a gente vai poder estar disputando sim torneios mais altos, torneios de maior escala, buscar competir num torneio internacional, e Deus é tão bom que a gente está aqui quase um ano depois falando do Fortaleza no final na Sul-Americana. O título é parte do processo, pode acontecer ou pode não acontecer. Claro. Mas levar até uma final com 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota apenas, é trabalho, é processo. Eu tenho vários amigos torcedores do Fortaleza que me perguntaram. Também perguntaram para a pessoa errada, porque como é que eu vou saber isso? O pessoal falou, vale a pena eu ir? Fortaleza vai ganhar? Vale a pena ir para um... Eu falei, gente, vocês estão de brincadeira. Primeiro que eu não sei. Agora, vamos tentar entender uma coisa. É um momento histórico. Que muitas vezes o caminho final não é o principal. Eu não quero ser coach aqui, porque não tem nada a ver com coach. Mas se existe uma possibilidade de uma final desse tamanho, você pode ir, você não vai, independente se o time perder. Vou reforçar a sua tese. Pelo amor de Deus. O caminho até chegar lá é muito mais bonito. É claro que o título é uma coisa que vai coroar. Mas eu me lembro, o Marcelo até falou isso, olha, gente, se a gente perdesse do Corinthians, eu também não ia. Ele ia ficar triste, claro, mas o processo estava feito. O caminho estava feito, porque se for só o título que interessa, aí já é, ainda mais para um time como o Fortaleza, que há 6 anos atrás estava na Série C, pô. Eu estou indo e estou levando a minha esposa, a Eugênia. Ela disse, mas meu filho, vale a pena a gente gastar? Eu digo, vale, porque pode ser
um momento histórico. Não, pode ser uma vez única. Pode ser a minha única vez. Sim, claro. Né? Pela idade que eu tenho e tudo. Não, e pela trajetória mesmo do futebol. De repente, se ganhar... Eu não sei, pode ser uma oportunidade única. Claro. Então, eu vivi esse momento. Se eu voltar campeão, volto morro de feliz. Se não, eu estive lá. Exatamente. Eu acho que acompanhei. O processo, principalmente... Eu outro dia escrevi até um texto no jornal. Pô, aquele que eu te mandei? Foi. Não existe... O Alex pode falar também. Não existe paradigma no Brasil, talvez na América do Sul, pode até ser o Independente del Valle. Esses são os meus espelhos. Defensa e Justiça. Alguma coisa. Porque assim, a trajetória de um time que em 2018 na Série B, tô nem falando da Série C, tá? Que na Série B faturava 24 milhões. Você botou na curva. Em 2018. 22. Né? 22 por aí. E aí fatura 300. 5 anos depois, assim, eu não vejo paradigma de construção, né? É um negócio que precisa dar muita coisa certa ao mesmo tempo para... Eu não gosto de fazer demagogia nem botar pirulito na boca do torcedor. Eu sempre disse o seguinte, o Fortaleza é um time competitivo, vai entrar em campo em condições de ganhar o título. Vai. É um jogo de detalhes, às vezes um detalhe infeliz, etc. Mas... Pelo jogo jogado, é um jogo equilibrado que o Fortaleza pode ser campeão. E pelo foco que o time Se for campeão, eleva-se o Fortaleza a um patamar inimaginável. Não só o Fortaleza, Renato, o futebol nordestino. Nós merecemos isso. E eu acho que merece. Mas se não for, o trabalho projeta para o ano o Fortaleza de novo brigando pelas mesmas competições. Isso é que é importante. É o processo. É o processo, exatamente. Ô, Alex, como é que você chegou a Tobias Figueiredo e Pedro Augusto? Todos... Porque eu confesso que eu não lembrava desses jogadores. Eu volto a lhe dizer, amigo, confia no processo que dá certo. Quando o clube tem um fluxo muito bem definido, isso daí aparece e a gente faz acontecer. O mais importante é isso. Tobias Figueiredo é um jogador que tinha uma base toda feita no Sporting Lisboa, frequentou as categorias de base da seleção portuguesa, do Sporting Lisboa foi para a Inglaterra, estava 6 temporadas na Inglaterra, 5 delas pelo Nottingham Forest e uma pelo Hull City, e era um jogador que mostrava muita consistência nos números. Estava no nosso banco de dados. Era o meu primeiro nome para uma situação de defensor. Aí adivinha a tal da coincidência que o Graziani falou das coisas darem certo. Quem tinha sido o capitão do Tobias Figueiredo quando ele sobe para os profissionais do Sporting Lisboa? Marcelo Boeck. Ou seja, o Boeck era amigo do Tobias Figueiredo. Pessoal, as famílias se conheciam, se gostavam. E aí o Tobias, assim, ele teve um movimento que eu considero muito corajoso da parte de um futebolista. Ele sai da Inglaterra para vir ao Brasil. Ele saiu do futebol inglês, de uma competitividade de alto nível, para vir para o Brasil. E o Pedro estava no Tondela, da 2ª divisão de Portugal, mas a gente já paquerava já com essa situação do Pedro há algum tempo. Esperamos o momento certo, o contrato dele acabou no Tondela, e aí a gente disse, agora sim ele pode vir para cá, e fizemos a proposta. Mas assim, o do Pedro teve muito a ver também, infelizmente, com a situação de lesão do Hércules. Exatamente. Foi uma situação de emergência, mas para mostrar, o Carlos, que nós, no departamento de futebol, temos uma resposta para cada situação que o mundo da bola pode nos trazer. Se perdemos um jogador, temos ali a reposição. O tempo passou, mas eu tenho só uma curtinha para fazer para você, Claro. porque é uma curiosidade. Claro. O Marcelo, apesar da grande amizade que eu tenho, nutro por ele não adianta nada. E você sabe disso. Marcelo não revela nada para ninguém. Mas quando ele fechou com o Caio Alexandre, aí a gente conversando à noite, ele disse, o que você acha do Caio Alexandre? Claro, ele já tinha fechado, já tinha assinado e tudo. Eu digo, se ele jogar 60% do que ele jogava no Botafogo, quando ele saiu do Botafogo, você fez uma grande contratação. Aí a minha pergunta é, ele fica? O Caio, no contrato dele, há uma cláusula de obrigação de compra do Fortaleza que já foi atingida. Ou seja, na prática, o Fortaleza já está dentro do parcelamento de compra do Caio Alexandre. Simples assim. Não tem mais nada a exercer, ou então uma cláusula a acionar. E o contrato dele vai ser até quando? Aí vão ser questões que nós vamos, ao final do empréstimo, estruturar o contrato. Mas a aquisição dos direitos do jogador junto ao Vancouver já está assegurada por contrato. Inclusive com parcelamento já determinado em contrato. E o Caio, é impressionante, a gente fez uma entrevista com ele, eu brinco quando a gente falou que é o sorriso mais genuíno, porque esse rapaz estava infeliz, e a parte humana que a gente sempre fala, né?
O que esse rapaz estava infeliz lá no Canadá é uma monstruosidade. Posso lhe dizer uma coisa? E aqui é o contrário. Estava no Canadá sem nem ser relacionado, quebrou a mão, depois quando voltou, quebrou o pé logo no treino seguinte. Problema lá de adaptação no Canadá, os pais não tinham ido lá, tinham mais de Muito quase frio, um ano, né? quase Muito um ano que frio. não viu os pais. É frio demais. Quando nós trouxemos ele para cá, sabe qual foi a primeira coisa que nós fizemos? Trazer os pais. Trazer do Rio de Janeiro a dona Veluz e o seu Cristiano, Tá cada vendo? um dos dois com a camisa, no nome do Fortaleza, foram presenteados com a camisa e assistiram a coletiva de apresentação do Caio. Pois é, isso acaba fazendo diferença. E além de excelente jogador, é excelente marqueteiro, porque esse negócio é o Lion. Não Ele tem criou jeito, o já jargão. pegou em todo o Brasil. Ele criou um jargão, é Em todo o verdade. Brasil. Aliás, você deixar de estar no sol do Ceará para ficar naquele frio de Vancouver também. E o momento, e o plenário esportivo chega ao final por hoje, né? Segunda-feira estaremos de volta, agradecendo ao Renato Abreu, agradecendo ao Graziano, parabenizando mais uma vez o Alex Agradecer aqui pelo o Alex, excelente trabalho e agradecendo a sua participação sempre brilhante aqui no plenário esportivo. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá e forte abraço.